Oi, pessoal, eu fiz esse vídeo para a gente explicar alguns conceitos ou algumas causas envolvidas na obstrução de intestino grosso e de intestino delgado. Eu achei que a conversa foi interessante e que vale a pena a gente fazer uma explanação a respeito disso. Então, lembrando, quando a gente fala do intestino delgado e do intestino grosso, nós temos essa porção final e de maior comprimento do tubo digestório, onde o intestino delgado vai ser formado pela sequência de duodeno, jejuno e íleo, enquanto o intestino grosso apresenta então uma configuração diferente, uma luz, uma cavidade maior, e nós temos compondo ele o seco, que é aquele fundo cego, onde desemboca o íleo, o cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide, reto e ânus. Então, quando a gente fala de obstruções intestinais, a gente está falando de qualquer região relacionada a essa sequência. E quando se fala de obstrução intestinal, eu levantei rapidamente algumas das principais causas, e entre elas estão aderências, que seriam resquícios de cirurgias anteriores ou de acidentes anteriores que o indivíduo teve e que formou uma aderência da alça intestinal com alguma outra região do corpo. Torções das alças intestinais, isso também pode acontecer, formação de hérnias intestinais, tumores, fecalomas, que são aquelas fezes compactadas, e obstruções provocadas por vermes intestinais. Então, falando rapidamente dessas aderências, né, nada mais é do que uma alça intestinal grudar, ficar presa através de tecido conjuntivo, tipo um cicatricial, ficar presa a outra região do corpo. Ela pode ficar presa a outra alça, então dobraria eventualmente uma parte de uma alça de um jeito que começa a dificultar a passagem do material dentro dela. Ou o mais, assim, uma forma bastante comum de formar essas aderências é a de fazer a aderência com a parede da cavidade abdominal, então com o peritônio que está envolvendo anteriormente essa cavidade abdominal. Isso acontece como um resquício de uma cirurgia que eventualmente o indivíduo fez por qualquer outro motivo e que acabou no processo de cicatrização fazendo essa aderência, ou às vezes até em função de traumas, de acidentes que a pessoa teve e que formou esse tipo de aderência. Uma outra forma de encontrar a obstrução intestinal é a torção de alças intestinais. Essa torção pode ser não exatamente uma torção, mas a entrada de uma parte do próprio intestino que estaria formando esse tubo, ele se dobra em si mesmo e entra. E quando faz isso, a gente tem uma redução da luz, além de um processo inflamatório aqui todo, a gente pode ter uma obstrução porque ele engole a si mesmo. Ou a alça intestinal efetivamente se dobrar e estrangular a passagem do material, né? Isso é mais comum no intestino delgado, que tem todas aquelas alças. Uma outra possibilidade é de se encontrar não a alça propriamente dita dobrando, mas quando a gente vir como o peritônio envolve então essas alças, a gente pode ver que aqui seria uma parte do intestino e esse aqui é o peritônio com os vasos todos que chegam nesse intestino. E pode acontecer não de dobrar o intestino, mas aquela alça de peritônio com os vasos. Isso leva a uma obstrução não do intestino, mas dos vasos que estão irrigando aquele intestino e aquela parte do intestino começa a não funcionar adequadamente. Isso é um processo bastante perigoso que pode levar a causas de morte grave, né, e com dificuldade de se salvar essa pessoa, e pode ser mais comum em pessoas a partir de 60 anos. Então, algumas
algumas condições em que o indivíduo reporta dor abdominal, uma febre constante, que não passa, devem ser investigadas como uma possível obstrução vascular no intestino, uma trombose ou uma torção vascular no intestino. Isso, se não resolvido rapidamente, em pelo menos questão de dias, pode levar à morte do indivíduo. Uma outra forma essa é bastante comum da gente encontrar obstrução intestinal, ou não é necessariamente a obstrução em si, mas uma alteração intestinal, é a formação de hérnias. A hérnia nada mais é do que uma abertura natural que acaba ficando um pouco maior, como a gente viu aquela hérnia, o hiato esofágico, né? A hérnia de hiato, onde o esôfago, o finalzinho dele sobe da região abdominal para a região torácica, e eventualmente até uma parte do estômago pode herniar, pode mudar de região onde normalmente estaria localizado. Então, nós encontramos várias formas de hérnia na cavidade, na parede abdominal, mas a mais comum seria a hérnia umbilical, que está associada àquela abertura natural do umbigo quando nós nascemos, que é por onde passa a veia e passam as artérias umbilicais, ou também a inguinal, que é junto daquele ligamento inguinal próximo da crista ilíaca, entre o ilho e o púbis, e que é um ponto também de fragilidade de parede, onde pode ser formada uma hérnia, ou seja, ou um pouco da gordura que está revestindo, que está junto desse intestino, ou uma alça intestinal, pode passar por essa hérnia, por esse espaço, e fazer essa bolinha aqui para fora. Muitas vezes essa hérnia é móvel, então tanto gordura como alça intestinal entra e sai, mas às vezes ela pode ser encapsulada, não enjaulada, enclausurada. Então o que acontece? Ela fica presa. E se nós temos uma hérnia formada por uma alça intestinal que seja umbilical, seja inguinal, mais comum nesse caso umbilical, que tem uma projeção maior do intestino delgado, sendo aprisionada aqui nesse espaço, a gente pode perder o suprimento sanguíneo, e quando isso acontece, nós podemos encontrar um momento agora de necrose, e a necrose é que é muito perigosa, além de não passar mais material para ser absorvido e para formar as fezes, nós temos um risco de uma septicemia. Então, novamente, a gente tem que correr contra o tempo para resolver empurrar essa alça intestinal para dentro, no caso em que ela ainda é saudável ou que a gordura que está aprisionada é saudável, não está necrosando, ou se estiver necrosando, tem que ser feita a retirada dessa porção necrosada, a correção aqui do material que foi perdido e o fechamento dessa hérnia. Uma outra causa de obstrução intestinal é a formação de tumores. Então, isso pode acontecer no intestino delgado, mas é muito mais comum acontecer no cólon, né? Câncer de cólon ou tumor de cólon, né? É mais frequente e uma possibilidade de obstrução do intestino grosso, então. Enquanto nós temos algumas causas mais comuns, como a torção de alças, ou mesmo a hérnia é mais comum relacionada ao intestino delgado, os tumores são mais relacionados ao intestino grosso. Então, existem várias fases: inicial, onde só pega a mucosa, um estágio chamado de estágio 1, onde pega a mucosa e submucosa, o estágio 2, onde pega já parte da camada da túnica muscular. Aqui, se eu não me engano, é quando se considera já uma condição maligna, porque está invadindo as outras túnicas desse órgão. O estágio 3,
onde a gente já tem a chegada até a serosa, ou seja, já invadiu todas as camadas que formam o tubo, né? O estágio 4, que é quando a gente já tem a agressão a um órgão adjacente, um órgão próximo. Então, nós temos o alcance na parede toda do cólon, ou inclusive já formando metástases, já invadindo outros órgãos. Se a gente olhar, esses tumores podem se apresentar de formas diferentes, então como pólipos, tumores bastante pequenos, fáceis de se identificar e de se remover, tumores já maiores que efetivamente começam a prejudicar a passagem das fezes, ou também, em casos extremos, nós podemos encontrar essas lesões espalhadas por um segmento inteiro de cólon. Então, são situações bem mais complexas que têm que ser resolvidas com terapias específicas. Uma outra forma de obstrução intestinal e que também é associada ao intestino grosso é a formação das fezes, né? É a formação daquilo que a gente chama de fecaloma. Eu acabei não falando na aula o nome certinho, mas a feze compactada ou impactada é chamada de fecaloma. Então, é uma estrutura endurecida que perdeu muita água, está bem ressecada e que é suficientemente grande para obstruir a passagem, né, e impedir a passagem das fezes normalmente. Isso é mais comum no cólon descendente, no cólon sigmoide. Em situações extremas, o fecaloma pode ser até fatal. Eu trouxe para vocês, e aqui tem a referência, caso alguém queira ver o artigo completo, mas eu trouxe para vocês uma imagem de um trabalho que foi feito não muito tempo atrás, se eu não me engano ele é de 2019, lá de Portugal, avaliando um idoso de 64 anos. A partir dos 60 anos, pode haver uma mudança do ritmo intestinal. Então, muitas vezes, principalmente as pessoas um pouco mais velhas, elas se sentem mal de chegar e falar que tem um determinado problema para defecar e tudo mais. Então, elas muitas vezes podem acabar omitindo ou resistindo a ir ao hospital. Quando é uma criança, é mais fácil dos pais, né, da mãe, do pai ou de uma pessoa responsável perceber que existe um problema grande e levar essa criança. Agora, em pessoas mais velhas, é difícil porque ela comanda as vontades dela. Então, muitas vezes, se ela não diz, não tem como a pessoa imaginar que ela tem algum problema. Nesse caso, esse processo aparentemente se desenvolveu durante 2 meses, em que esse idoso ia até o hospital, não conseguia referir, não conseguia defecar, ter dificuldade, estava recebendo vários tratamentos que não surtiam efeitos, e depois de 2 meses, aí eu diria particularmente, a impressão que eu tenho é que foi uma errada da equipe do hospital, né? Que só depois de 2 meses resolveu fazer uma tomografia desse indivíduo e viu que havia uma massa gigantesca. Gente, isso parece uma coisa maluca, uma loucura, mas aqui é o coração dele, aqui é a cavidade pleural direita, cavidade pleural esquerda, o diafragma está todo empurrado aqui. Aqui é o fígado espremido num cantinho. Eu não sei dizer para vocês onde está o estômago desse indivíduo. Aparentemente, isso daqui é o cólon ascendente. Eu não consigo enxergar cólon descendente, transverso. Aqui parece ser o intestino delgado. Então, vocês veem o tamanho dessa massa completamente encaixada, né? E comprimindo todas as outras vísceras, inclusive eu não sei onde está a bexiga desse senhor. Então, uma situação extrema, uma situação gravíssima, em que a pessoa necessariamente precisa ter a abertura desse intestino para a remoção de um material tão grande. Isso não é
uma situação bem rara, mas pode haver óbito, a pessoa pode ir a óbito por causa de um fecaloma, exatamente porque ela não consegue defecar, ela não consegue mais se alimentar, esse senhor estava bem desidratado, e a situação vai se agravando. Agora, o ponto principal, né, do que a gente tinha comentado na aula, a questão de obstrução intestinal que foi perguntado, provocado por vermes, só para trazer para vocês aqui, existem alguns, eu não lembrava exatamente onde que eles ficam, principalmente entre intestino delgado e intestino grosso, então eu trouxe 4 exemplos aqui para vocês. 2 deles não são basicamente associados à obstrução intestinal, o ancilóstomo duodenal, ou seja, ele já diz pelo próprio nome científico dele, ele fica especialmente no duodeno. Ele pode, ou também é chamado de amarelão, porque ele pode provocar uma anemia muito profunda, o indivíduo fica com aspecto amarelado. São vermes que se fixam na parede do intestino e sugam sangue. Já Oxyurus é mais comum associado a crianças, na maioria das vezes esses verminoses são mais comuns em crianças, e é associado à coceira anal. Então ele fica na porção final do intestino, principalmente do reto e do ânus, e à noite provoca bastante coceira anal. Nas meninas também pode provocar uma vaginite ou um corrimento vaginal. Agora, aqui eu vou mostrar os 2 principais tipos de vermes que podem efetivamente provocar obstrução intestinal. Isso é conhecido em humanos e em animais domésticos também. A tênia, né, tem a tênia solium, tênia saginata, não importa qual delas, uma vai ser de origem basicamente adquirida pelo porco ou adquirida pelo boi, né, pela carne de porco ou carne de boi mal passada. É o maior parasita, ele fica normalmente ocupando o intestino delgado inteiro, mas ele pode chegar até o intestino grosso. Ele pode chegar a 12 metros de comprimento, vive muito tempo dentro desse indivíduo. Não é tão comum a obstrução intestinal, porque como ela é um parasita único dentro do intestino daquele indivíduo, só se ela se enrolar muito, que é o caso que foi observado nesse indivíduo aqui, onde foi colocado um contraste, e dá para ver aqui um filetezinho em uns pontos, ó, onde ele está dobrado, tem mais filetes, e aí pode provocar algum tipo de lesão diferente na parede desse intestino, e esse intestino acabar se fechando, né, ou acabar estreitando a sua luz por uma reação de cicatrização, né, dessa parede. Mas não é tão comum ela promover essas obstruções intestinais. E aqui uma imagem, né, indicando como que ela se prenderia. Então ela tem uma cabeça com vários espinhos, ela se prende à parede do intestino e ali ela fica, né? Fica vivendo sozinha naquele ambiente ali. E na maioria das vezes ela passa até desapercebida. Agora, a que mais provoca problemas é a ascaridíase, o Ascaris lumbricoides, que é o causador da famosa lombriga, né? Ou também chamado de lombriga. Ele fica também no intestino como um todo, né? No jejum e no ilho, principalmente. Se vocês quiserem ver, depois vou passar para vocês o endereço do manual Merck, que é um manual bastante comum, bastante utilizado para estudos de condições clínicas específicas de várias situações. Ele daria um bom filme de terror, porque nas fases de contaminação da pessoa, a larva do Ascaris, ela chega no duodeno, perfura o intestino, vai pelos vasos linfáticos até o pulmão, chega no pulmão, entra nos alvéolos, migra por dentro da árvore brônquica, chega
pasmem, ele chega até a região da faringe, né? Chega na laringe, na faringe. Pode acontecer numa infestação muito grande desses vermes saírem pela boca e pelo nariz. Isso é mais comum em crianças. Digo, essas verminoses são sempre mais comuns em crianças. E o ciclo natural dele é ele ser engolido. Então, ele é engolido, ele ainda sobrevive aos ácidos estomacais e agora, como adulto, vai se fixar ou vai passar a viver no intestino. Ele fica livre no intestino. Ele não é fixo, tá? E o que acontece é que tem vários machos e várias fêmeas. Se a pessoa tem uma infestação leve, ela não percebe isso. Se a pessoa tem uma infestação grande, com mais de 100 vermes, ela pode fazer um bolo de vermes, e esse bolo exige, então, uma remoção cirúrgica desses vermes, porque ele vai efetivamente promover a obstrução. Então, aqui é uma vista onde a gente vê um único verme, aqui dentro dessa porção do intestino. Aqui é uma projeção de como ficaria, né? Como ficariam vários vermes aqui dentro. E essa aqui é uma fotografia de um procedimento cirúrgico. Aqui tem um manual Merck, caso vocês queiram olhar, tem várias coisas interessantes. E aqui teve que se abrir o intestino e fazer a remoção manual desse bolo de vermes. Existem alguns vídeos para quem tiver a curiosidade de ver, mas isso daria efetivamente um bom filme de terror. Infelizmente, esses vermes todos são relativamente comuns. Se a gente pensar o mundo como um todo, eles vão nós podemos projetar que em torno de 25% das pessoas no mundo tenham algum tipo de verminose. É claro que isso é mais comum em países mais pobres, com menores condições de higiene, como a gente comentou já hoje, menores condições de saneamento básico, de obtenção de água potável. Só que, infelizmente, a gente sabe que no Brasil isso é bastante comum também. Então, claro que em estados mais desenvolvidos, isso era mais comum até algumas décadas atrás. Hoje começa a reduzir essa quantidade de pessoas contaminadas, mas nós, infelizmente, ainda temos muitos estados muito mal servidos de saúde e de saneamento básico. Então, infelizmente, a gente pode ter casos, e isso é mais comum em criança, casos de morte por obstrução intestinal ou por perfuração, uma coisa que eu vi que é uma causa extrema, né, de dano promovido pelo Ascaris, o de que ele procura todos os caminhos, os buraquinhos possíveis. Então, ele pode entrar no apêndice vermiforme e obstruir, promover apendicite, ou numa situação pior ainda, ele pode ir lá no duodeno, entrar na papila duodenal maior e entupir o ducto colédoco, que a gente vai estudar depois nas glândulas acessórias. Então, a pessoa pode ter uma hepatite ou pode ter uma pancreatite promovida por uma lesão dessas vias biliares e pancreáticas por conta de uma ascaridíase. Ou, inclusive, eles podem, se levarem à ruptura intestinal, é uma situação de morte. Isso acontece, raro, mas acontece. Ou eles podem, sim, que foi perguntado, existe a possibilidade deles fazerem perfurações na parede intestinal, tentando achar outros locais. Mas é claro que numa situação como essa, a pessoa vai ter muita dor. Tem muita dor e ela procura um atendimento médico, então isso acaba sendo descoberto. Infelizmente, para algumas pessoas, não em tempo suficiente.